E aí, queridos, ontem a igreja também correspondeu. E aí ele falou hoje de manhã sobre transformando o reconhecimento em honra. E como nós temos um combinado que nós temos o mesmo culto da manhã e da noite, ele não está aqui, eu vou continuar o assunto que ele trabalhou hoje de manhã. Amém? Então, se você veio de manhã, algumas pessoas vieram, você vai ouvir novamente, é claro, né, que talvez numa perspectiva um pouco diferente. Mas antes de começar, você precisa entender 3 coisas: que existe gratidão, reconhecimento e honra. Desculpa, existe gratidão e ingratidão. Gratidão e ingratidão. A gratidão gera o reconhecimento, mas nem sempre o reconhecimento gera a honra. Tá? Então nós vamos trabalhar nesse tema. Você é grato? Você reconhece que pessoas abençoaram a sua vida? Irmãos, eu sou grato aos meus pais. Meu pai, ele tem 6 filhos, homens. E era uma escadinha, irmãos, eu sou o terceiro de 6. E ele era motorista da aviação Mota. Ganhava, talvez hoje aí, no máximo 2 salários mínimos. E eu lembro de vários natais, Páscoa, Ano Novo, aniversário nosso, que ele não estava em casa. Porque ele precisava trabalhar para levar sustento para dentro de casa. Ele não podia estar, irmãos, a escala do motorista caiu na escala, acabou. E uma parte da vida, quando eu não tinha muita maturidade, e nem era iluminado pelo Espírito Santo, não conhecia a palavra, eu ficava revoltado. Meu pai é ausente. E hoje eu vejo quanto ele foi presente, mesmo estando longe. Nunca nos faltou nada. Sou grato aos meus pais. Irmãos, se eu começar a falar a lista de gratidão, é muito extensa, é muito longa. Se eu estou aqui, é porque pessoas investiram, cuidaram, discipularam, me ensinaram a Bíblia, me deram oportunidades. Aí eu não posso deixar de mencionar aqui, queridos, pastor Francisco, pastor Givaldo, homens que ministerialmente foram determinantes na minha vida. Sou grato a esta igreja, sou grato aos pastores, aos irmãos. Começamos esse trabalho 13 anos atrás, 13 anos e meio, com 60 pessoas, na Unof Pereira de Matos. Ficamos 6 meses ali, já não cabia mais gente, fomos para Arraial Bonfácer, em frente a Grand Prix, ficamos ali quase 10 anos, Deus nos deu esse lugar. Irmãos, eu sou grato, de verdade, queridos, não importa o valor, cada pessoa que deposita aqui, um centavo que seja, irmãos, está ajudando nessa obra. E eu oro, de vez em quando eu estou no meu escritório ali, e aí eu oro, queridos, porque ficam os envelopes, né? A tesoureira, Maná, ela confere, eles têm a conferência da tesoureira, da equipe da conferência ali, e eles deixam os envelopes. Eu não olho, mas eu oro, falo: Senhor, abençoa, multiplica a semente. Porque, irmãos, eu sei o quanto é sacrifício ofertar. Eu sei. É questão de fé. Devolver dízimo e oferta é questão de fé, irmãos. Ainda mais quando a gente vê tantas histórias, né? Tantos aproveitadores brincando com a fé das pessoas, das quais eu já fui vítima de alguns. Mas, irmãos, eu sei onde eu semeio. Eu semeio no reino, para a glória de Deus. E Deus, não importa o que as pessoas fazem, Deus, Ele honra essa oferta, amém? Tenho gratidão no meu coração pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Irmãos, a gratidão gera reconhecimento. Então, queridos, eu reconheço, eu estava hoje de manhã aqui, sentado, olhando para a igreja, e falei: gente, o menino pobre do BNH quarto plano, que terminou o segundo grau do supletivo. Irmãos, eu fui
para Israel. Visitei as ilhas gregas na Grécia. Depois você entra lá, dá uma olhada, Santorini, na Grécia. Irmãos, fui na Turquia. Depois fui nesses lugares, eu estava ali glorificando a Deus. Eu falei, Deus, é só o Senhor. E Deus usou a igreja. Nós vamos te enviar para Israel, pastor. E aí antes de Israel, passamos pela Turquia, conhecemos Éfeso. Na Grécia conhecemos Patmos. Vários lugares, irmãos. Em Israel é um espetáculo, é um sonho. Mas é só Deus que faz isso, queridos. Então, eu reconheço, eu tenho gratidão no meu coração. Eu reconheço. Agora, transformar o reconhecimento em honra é uma outra etapa. É uma outra, irmãos, é uma outra história. Requer um sacrifício da nossa parte para transformar o reconhecimento. Então a gratidão gera esse reconhecimento. Quando a pessoa é ingrata, ela não reconhece, ela acha que te fizeram favor. Também eu 20 anos pastoreando, fizeram um favor, demorou para me mandar para Israel. O ingrato, ele pensa assim, ele não vê como favor, ele vê como merecimento, ele não vê como graça, melhor dizendo, ele vê como não, eu mereço isso. Mereço, eu paguei o preço, eu cuido, quantas noites, quantos aconselhamentos, quantas orações, quantos sermões, quantos vizinhos, não, irmãos, não mereço nada. O maior presente que eu ganhei foi a vida eterna, a transformação, o Evangelho entrou no meu lar, transformou minha vida, minha família. Irmãos, não tem preço. Meus pecados foram perdoados. Irmãos, nós vamos morar no céu, irmãos. Não tem preço. O que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Ele poderia não nos abençoar mais para o resto da vida, mais nada. Ainda assim, eu seria grato, porque só a vida eterna é algo impagável, irmãos. E Ele nos deu. Ele nos deu. Então, queridos, agora o ingrato, ele acha que, não, fizeram um favor para ele. Não, ele merecia. Não fizeram mais que a obrigação. O ingrato, ele acha assim, não, isso aqui passou da hora, demorou. Também, pai e mãe tem que cuidar mesmo, quem mandou me colocar no mundo. Tem que ralar, dirigindo ônibus, aí passar Natal, Ano Novo na estrada, frio, calor, chuva, correndo risco de acidente, não pedir para nascer. O ingrato pensa assim. Ele que colocou, é responsabilidade dele. O patrão me deu um aumento, passou da hora, sou um bom funcionário. Então, irmãos, mas quantas pessoas gostariam de ter uma vaga e não têm? Gostariam de ter aquela oportunidade de passar naquela faculdade, de passar naquele concurso, e não passaram? Quantas? Então, queridos, a gratidão faz parte da vida. E a gratidão, quem é grato, reconhece. Só que ainda nós vamos chegar na honra. A honra é um degrau a mais. Gratidão, nós temos 3 degraus aqui. O ingrato, ele não sobe, ele fica aqui. O que tem o coração grato, ele sabe que o que ele alcançou foi favor divino. Aquele que tem o coração grato, ele reconhece o que as pessoas fizeram. Só que são esforços para subir esses degraus. Agora eu tenho que honrar quem me abençoou, quem foi bênção na minha vida, quem cuidou de mim, eu preciso honrar. E a honra, irmãos, ela custa algo. É um sacrifício. Nós somos muito, é muito fácil para nós temos essa facilidade em usar as palavras. A nossa cultura, ela é uma cultura grega, ela vem, de Shakespeare. Nós, declaramos muito, usamos muitas palavras. Eu te amo, você é especial, você tem muito valor, você é importante. Essa herança das novelas, dos filmes de Hollywood, da declaração.
E o amor na Bíblia, a gratidão, a honra, é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que declarou que nos amava, é isso? Não, que deu o seu filho para morrer. Irmãos, deu o seu único filho para morrer. Isso é amor, ação. Então, o amor para os hebreus, na tradição judaica, é ação. Aí eu vejo, irmãos, o quanto eu fui amado pelos meus pais, o quanto eu sou. E ele falava, olha, eu trabalho dia e noite para que vocês tenham o que comer e não precisem pegar nada de ninguém, nunca, nem um prego, nada. Se um dia eu chegar aqui e saber que vocês pegaram é roubaram, tá, irmãos? Algo que de alguém, vocês vão levar uma surra, vocês vão apanhando, ter que devolver, vai ficar de castigo. Era do jeito raiz de educar, irmãos. Não era, tem que levar no psicólogo, ele é um cleptomaníaco, não. Era pau, cinta no lombo. E isso gerou temor em nós, irmãos. Eu sou grato pelos princípios, hoje eu reconheço. Mas eu não posso apenas reconhecer. Eu tenho que transformar o reconhecimento em honra. Em honra. Então, irmãos, eu fiz questão de estar em Campo Grande domingo passado, Dia dos Pais, para poder ter um momento. Levei um presente para ele, para minha mãe. Irmãos, sempre que eu posso, ligo, falo, né, dou um alô, declaro, falo que amo, abraço, beijo. São formas de transformar o reconhecimento em honra. Amém? Eu estou os honrando nessa noite aqui. Queridos, olha só, transformando o reconhecimento em honra. Vamos ver o que eu vou usar aqui do pastor Rosenildo. Só chegamos onde o nosso conhecimento chega. Se não chegamos ainda, é por falta de mais conhecimento, mais discernimento e mais revelação. Olha só. Então existem 3 tipos de pessoas. Ele vai trabalhar, tá? Eu acho que tem 3 tipos de pessoas. Se der um enter aí, vai aparecer aí o primeiro, o segundo e o terceiro. Não? Então, vamos embora. Então, deixa eu fazer o seguinte. Qual é a diferença entre reconhecimento e honra? Aí, vamos para o texto. Vamos para o texto, tá? Reconhecimento é o ato ou atitude de reconhecer algo e é a expressão de palavras de gratidão em reconhecer que alguém ou algo, em reconhecer alguém ou algo que essa pessoa nos fez, tá? Aí, olha só, queridos, ele vai citar aqui a sunamita. Quando o profeta Eliseu passava, ela dizia: tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela declarou isso, ela reconhecia isso. Só que como que ela honrou o profeta? Ele passava ali de viagem, passava ali na sua mula, né, no seu animal, ele, o seu servo, andava quilômetros naquela região desértica. E ela falava: olha, eu reconheço que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E aí o profeta passava um tempo, o profeta passava de novo. Aí ela chamou o marido e falou assim: vamos fazer um quarto aqui, para quando ele passar por aqui, ele parar para descansar. Vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro. Aí ela transformou o reconhecimento em honra. Teve um sacrifício, teve que construir, certo? Só que eu vou para esse outro texto aqui. Agora vamos parar os slides por enquanto. Eu vou usar o texto da Bíblia, tá? Que é 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Legal, hein, Gabriel?
Aleluia. Olha só, queridos, essa história ela mexe muito conosco. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, certa mulher, tem versão que vai dizer assim, uma certa viúva, das mulheres dos discípulos dos profetas. Então, ela era mulher de um discípulo de um profeta, certo? Então, ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, que servia um profeta também na escola de vocês dos profetas, ele morreu. Então ela fica viúva, e esse discípulo não era registrado, não recolhia o guia do INSS, e não deixou a aposentadoria, pelo contrário, deixou dívidas. E aí ele morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ele temia ao Senhor, e chegou o credor, a pessoa para o qual ela estava devendo, e ele falou: olha, eu preciso receber, ou você me paga, ou eu levo seus 2 filhos como escravos. Irmãos, vamos mergulhar no texto um pouquinho? Eu tenho 2 filhos, hoje de manhã o pastor lendo esse texto, falei: meu Deus, já pensou, queridos, uma mulher viúva, sem marido, sem o provedor da casa, porque a mulher naquela época não trabalhava, como hoje, né? As mulheres têm esse privilégio, graças a Deus por isso, né? De estudar, de formar, de trabalhar, gerenciar, pilotar. Irmãos, tem portas abertas, e graças a Deus por isso, mas na época não era assim. Ela não tinha recurso, ele não tinha deixado recurso. E o credor queria receber, o cara, né, tem dívida, tem que receber. Ele falou: tá bom, se você não me pagar, eu vou levar seus 2 filhos como escravos. Já pensou, irmãos, o coração dessa mulher? Aí ela correu até o profeta e falou: olha, ele era um homem de Deus, temia ao Senhor e servia a vocês. Dá uma força aí, profeta. Aí o profeta faz o seguinte, verso de número 2. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E olha a resposta dela: tua serva não tem nada, somente uma vasilha de azeite. Então ela tinha alguma coisa. Sabe o que eu aprendo nesse texto, irmãos? Que às vezes a gente acha que não tem nada, mas tem alguma coisa. Fala: não tem nada, só uma vasilha de azeite, e é só o que Deus precisa para operar um milagre. Só isso. Sabe o que eu aprendo nesse verso, irmãos? Que o que nós temos é suficiente para Deus fazer um milagre. Amém? Às vezes você acha: puxa, mas eu não tenho muito estudo, mas eu não tenho muito recurso, mas eu não tenho quase nada. Para Deus serve. Ah, mas meu casamento já não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem quase nada, só tem ainda uma consideração. Opa, tem algo. Lembra de Jesus com a multidão dos discípulos? Eles estão morrendo de fome, Senhor, estão o dia todo sem comer, estão no deserto, é longe de casa. Jesus falou: dá comida para eles. Ele falou: olha, só tem 2 pães e 5 peixes, mas o que é isso para essa multidão de 5.000 homens? O que é, irmão? Vai dar não dá nem uma beliscadinha para cada um. O que é 5 pães e 2? 5 pães e 2. É, né? É, né? É o contrário, 2 pães e 5 peixes. Não, é 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para toda essa multidão? Aí Jesus falou: não, me dá aqui. Na nossa mão, às vezes o recurso é pouco. Nas mãos dele, tudo multiplica, amém? Nas mãos dele, tudo multiplica. Ele fala: separa grupos de 50, senta, organiza. Ele dá graças, agradece, gratidão, agradece, agradece.
e reparte. Segredo da multiplicação: pegar o que você tem, agradecer, repartir, e Deus multiplica. Sobraram 12 cestos cheios. Depois que eles se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Aí alguns, fazem a aplicação, um para cada mês do ano. Amém? Amém? Quantos querem 12 cestos cheios aí? Eu quero. Transbordando, amém? Em nome de Jesus. Porque nas mãos do Senhor Jesus, irmãos, a coisa multiplica, se torna maravilhoso. E aí, com o profeta não foi diferente. O profeta: o que você tem? Ele falou: não tenho nada, só uma vasilha de azeite. Ele falou: serve. Você vai fazer o seguinte, verso número 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Irmãos, a gente lê, acha que o profeta está ali dentro da casa, mas não, ele só deu a instrução. Falou: você vai fazer isso. Pensou se ela sai de lá falando: achei que o profeta ia me emprestar dinheiro, achei que ele ia fazer um empréstimo, vender alguma coisa dele, e lá abrir o cofre dele. Ele ia falar: não, pode deixar que eu pague sua dívida. Mas ela segue a instrução do profeta. Irmãos, e ela era a mulher de um discípulo de profetas. Era uma mulher de Deus, queridos. Era uma família de Deus que passou por um momento difícil, mas que nós veremos o final dessa história, e é um final de superação, de bênção, amém? Então, queridos, momentos difíceis eles podem acontecer, mas Deus é quem escreve o final da história. A última palavra vem dele. Mas ela era uma boa vizinha, senão, onde que ela ia pedir panela? Não, você fica brigando aqui, as crianças passam aqui na calçada, você, a bola cai no quintal, você fura, Pessoas, você fica jogando, ovo aqui para a gente baixar o som. Passa, nem fala oi, agora quer vasilha emprestada. E aí, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Encheu, separa. Encheu, separa. E aí, irmãos, ela fez isso, chegou e falou: filhos, verso de número 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Filhos, sai pedindo vasilhas, pode pegar o máximo. Porque, irmãos, ela conhecia o profeta, a fama do profeta, e sabia que viria uma solução. E aí, queridos, então, olha só, verso número 6. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Quando o menino falou: não tem mais onde colocar, o que aconteceu? O azeite parou. Multiplicação do azeite, queridos. Aí o verso número 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá. Agora a direção é essa. Primeiro ele deu uma direção, agora ele deu outra. Vá, vende o azeite, pague as suas dívidas. Primeira coisa, chega de dívida, paga as dívidas, fica livre do SPC, do Serasa, do cartão de crédito, saia do vermelho, pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Era azeite, irmãos. E azeite era farinha, e azeite eram elementos de comércio, de valor. Todo mundo precisava de farinha e de azeite na época. E ela pôde garantir até a vida melhorar. Viva do resto. Amém? Deus, Ele faz assim, irmãos. É assim que Ele escreve a história. Agora, o que o pastor Rosenildo abordou hoje pela manhã? O porquê que este homem, esse pai, marido, irresponsável, onde ele gastou tanto dinheiro que deixou a família nesse estado, nessa situação?
talvez gastava todo o seu dinheiro aí no carro, nos acessórios, nos celulares. Era um tecnólatra, era um camarada que não sabia fazer um orçamento familiar. Onde ele gastou esse dinheiro, irmãos? Esse milagre não aconteceu à toa. Aí nós vamos para 1 Reis, capítulo 18. Acho que está aí separado, né? Capítulo 18. Aleluia, Jesus. E aí, queridos, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, diz: vai, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Verso número 3, Acabe convocou Obadias. Presta atenção, aqui entra Obadias, o pai, o marido, que eu achava que era irresponsável, é esse cara aqui, Obadias. Esse é o nome dele. Acabe, o rei, chamou Obadias, o responsável por seu palácio. Mas Obadias era um homem que, mesmo trabalhando para o rei Acabe, um rei mau, ele temia ao... Lembra que ela falou para o profeta? Meu marido, discípulo dos profetas, homem que temia ao Senhor, morreu, deixou uma dívida. Olha só, queridos, homem que temia ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadia reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas. 50 em cada uma. E aí ele foi no banco, sacou todos os recursos da poupança, ia na padaria e falava: olha, me vê aí pão com presunto, queijo aí, uma torta. Vai lá na padaria mineira, aleluia, pede um quiche, aleluia, é bom, hein? Vai e manda entregar lá na caverna. 100 homens comendo, irmãos. Quantos homens ele escondeu? Talvez nós não tenhamos 100 pessoas aqui, né, pastor Roger? Hoje, à noite. Irmãos, ele sustentou, escondeu. Aqui foi a razão da sua dívida, porque ele temia ao Senhor, e ele honra esses profetas, ele temia a Deus, e ele dizia: eu sei que eu posso ajudar, eu posso fazer algo, esses homens não podem ser mortos. A Jezabel, aquela encapetada, endemoniada, quer acabar com os profetas, mas eu vou protegê-los. Ele temia o Senhor, trabalhava para o rei, e aí, irmãos, ele forneceu comida e água. Aqui entra a dívida dele. O texto não fala como ele morre, se ele foi descoberto ou não, mas ele manteve esses homens. E aí ele morre e fica a dívida. O padeiro foi lá cobrar. E aí por isso que o milagre aconteceu, queridos. Porque Obadias, ele transforma o reconhecimento em honra. Eu vou cuidar dos profetas, eu vou escondê-los. Uma hora os profetas cuidam da gente, irmãos. Outra hora nós cuidamos dos profetas. No auge, da pandemia, naquela incerteza, meu telefone tocou por algumas vezes. Algumas mensagens: pastor, está precisando de alguma coisa? Irmãos, era eu que mandava essa mensagem. Ô queridão, como é que tá? Tudo bem por aí? Estou orando por vocês. Está precisando de alguma coisa? Conta com a gente. Dali a pouco: pastor, está precisando de alguma coisa? Qualquer coisa, nos procura. Vamos nos ajudar. Vocês não estão só.
É assim, irmãos, no reino. Uma hora a gente cuida, outra hora nós precisamos ser cuidados. O reino é assim. Nós cuidamos uns dos outros, nós ministramos um na vida dos outros. Como não ter um coração grato nessa hora, irmãos? Como não tê-lo? Glória a Deus por isso. Tempestade passou, o deserto está terminando e nós estamos avançando. Eu quero parar essa mensagem por aqui, eu quero orar com você. Que Deus traga ao coração, que tenhamos primeiro um coração grato, amém? Irmãos, é horrível um coração ingrato, achar que a vida é um favor, não pedir para nascer. Estou aqui, me colocaram no mundo que me sustentem. Deus tem obrigação de me sustentar, de me abençoar, de realizar meus sonhos. Ele é Deus. Queridos, coração grato, a gratidão abre portas, muda o ambiente. Seja grato, grato pela família. Esposo, agradeça a Deus pela esposa. Esposa, agradeça a Deus pelo esposo. Aí eu estou lembrando da Helena aqui, testemunhando. Eu não me lembro quanto tempo de casamento, mas um dia o marido, sofre um acidente. E de repente ela se deparou com a oportunidade de perder o marido. Me lembro daquele testemunho aqui. E ela falou: meu Deus, já pensou? Em outras palavras, resumindo o testemunho dela, o que eu vou fazer da minha vida sem esse homem? Aí, queridos, veio o reconhecimento. E depois veio a honra, cuidou dele o tempo que ele ficou acidentado, e recuperou, está bem, graças a Deus. Mas, queridos, a gente precisa perder para dar valor? Não precisa, irmãos. Não precisa. Não precisa. Às vezes, a gente perde grandes oportunidades. Não precisamos perder para dar valor. Tenha um coração grato. Reconheça. Reconheça, irmãos. Às vezes a gente erra em não expressar. E se você puder, transforme esse reconhecimento em gratidão, principalmente para as pessoas, os mais chegadas. Faça isso. De alguma maneira, honre essa pessoa. Com a mensagem, você pode honrar com a mensagem. Porque, irmãos, mandar mensagem no dia dos pais, é normal, no aniversário é normal, mas no dia nada a ver, que não tem nada de especial. A pessoa mandar uma mensagem, passando para te agradecer por tudo. Você é muito especial. Eu estava ali no canto hoje, e aí Deus falou: quanto tempo você não liga para o pastor Francisco? Eu falei: meu Deus, é verdade. Amanhã eu vou ligar. Vou bater um papo com ele. Não liguei hoje, irmãos, porque estou hospedando o pastor Rosenildo, dando uma atenção ali. Dias atrás eu mandei uma mensagem para o pastor Givaldo, foi aniversário dele, recentemente. Mas, queridos, nós precisamos fazer isso. Eu quero desafiá-lo hoje a transformar o reconhecimento em honra, amém? E às vezes a honra custa algo, às vezes tem que colocar a mão no bolso. É uma maneira de honrar, queridos. Mas nem sempre honra não se compra. Tá bom? Às vezes um abraço, uma mensagem, ela vale muito mais do que um valor. Vamos orar? Essa mensagem que eu gostaria, é claro que o pastor Rosenildo faz bem melhor isso, Reconhecimento não produz milagres, mas honra sim. O milagre foi gerado porque aquele profeta honrou, aquele discípulo honrou os profetas. Obadias achava que tinha sido um homem responsável,
E aí o Senhor supre, acaba com as dívidas, ainda garante o sustento por um bom tempo. Amém? Ninguém perde, irmãos, em se dedicar para Deus, em viver para Ele, em exaltá-lo. Ninguém perde. Tempo perdido é longe dele, como nós cantamos. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. De vez em quando a gente encontra alguém falando: passei 20 anos dentro da igreja e perdi meu tempo. Ah, queridos, vontade de ter uma máquina do tempo, falar: entra, volta 20 anos atrás e vai para o mundo. Vai, se arrebenta lá. Quero ver se você, daqui 20 anos a gente conversa, para ver se você perdeu o seu tempo. Ninguém perde o tempo, irmãos, quando se dedica a Deus. Nós ganhamos, nós investimos o nosso tempo. Amém? E Deus nos honra por isso. Você acha que Deus não vai te honrar por você estar aqui hoje? Você podia estar em casa, podia estar passeando, estar em qualquer lugar. Você escolheu estar na casa dele, glorificando, exaltando, ouvindo a sua palavra. Você o honra com o seu culto, com a sua presença, com o seu coração. Irmãos, é claro que Deus honra essa atitude, retribui, gera milagres. Amém? Por isso que nós oramos, irmãos, porque Deus faz. Eu fui domingo passado para a casa do meu pai, irmãos, ficou feliz. Fizemos um almoço especial. Na hora de ir embora: não vai não, está cedo, fica mais. Se o meu pai faz isso comigo, você imagina o nosso pai. Que bom que você veio, filho. Eu vi você pulando, se alegrando, celebrando. Eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem desafio, mas eu sou contigo. Vou te fortalecer, vou te capacitar. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão forte, meu braço poderoso. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos, te louvamos, glorificamos o teu nome. Obrigado por cada uma pessoa que veio ontem à noite, que veio hoje pela manhã, que está aqui, os que estão em casa, os que gostariam de estar, mas não podem, mas, ó Deus, estão cultuando em casa. Senhor, ó Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina a ter um coração grato, a reconhecer, mas também a honrar, a dar um passo maior, a subir um degrau, ó Deus, maior. Senhor, ó Deus, que às vezes envolve um sacrifício, nos custa algo, mas olha para essa pessoa que está orando com a mão no coração. Senhor, ó Deus, que ela tenha um coração grato sempre, que ela reconheça que ela está onde está aqui, porque alguém o abençoou, cuidou, orou. Senhor, ó Deus, foi bênção na vida dela, e o Senhor, ó Deus, tem cuidado dela. Continua cuidando, continua abençoando, continua fortalecendo, restaura relacionamentos. Pai Santo, às vezes algum relacionamento foi quebrado por algo tão pequeno, ó Deus, algum laço de amizade foi cortado por algum posicionamento, pensamento diferente. Que o Senhor restaure tudo isso, ó Deus. A honra, o amor cobre tudo isso, Pai. Que possamos ser assim, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser assim. Alcança a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, as pessoas que nós amamos, nós queremos estar perto delas. Nos ajude, Pai. Senhor, talvez tenha alguém aqui na situação daquela viúva. Ó Deus, já perdendo os bens mais preciosos para os credores, para o diabo, para o mundo, para as dívidas mesmo físicas. Como profeta nesta noite, eu quero te pedir: multiplique esse azeite, abra portas, opere um milagre, dá uma saída, dá uma solução, e essa pessoa eu sei que vai, ó Deus, glorificar, exaltar, reconhecer e honrar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos por esse culto, por esta noite. Pedimos uma semana, ó Deus, cheia de vitórias. Pedimos uma noite de bênçãos, de descanso.
um sono revigorador, reparador. Ó Deus, uma semana de muitas bênçãos, de livramento, de proteção, de portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e exaltamos o teu nome. Oramos agradecidos por tudo e em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa vida, essa casa, essa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?